Bom dia, eu sou o Giuseppe. Esta é a reunião da manhã dos fellows e residentes do Departamento de Diagnóstico para Imagem da Escola Paulista de Medicina, onde são apresentados artigos de revisão comentados. Hoje nós teremos duas apresentações. A primeira é do Glaucio Siqueira, que é nosso fellow aqui da Medicina Interna, que vai falar sobre protocolos abreviados em ressonância do abdômen. E em seguida eu vou apresentar uma outra aula sobre o papel da ressonância magnética no abdômen agudo. Então vamos começar com o Glaucio. Obrigado, Glaucio. Passo a palavra para você. Bom dia. Vamos começar então a apresentação de um artigo publicado recentemente na revista Radiographics, que refere-se aos protocolos abreviados de ressonância magnética para estudo do abdômen. Nas últimas 3 décadas, a ressonância magnética tem experimentado um rápido aumento nas suas indicações para seus usos na prática clínica. E os avanços tecnológicos no aprimoramento nas técnicas de imagem foram um dos principais fatores que contribuíram para o aumento nas aplicações clínicas. E, recentemente, novas técnicas e sequências têm sido adicionadas aos protocolos já existentes, sendo somadas aos protocolos já tradicionais consagrados, fazendo com que o tempo de aquisição das imagens durante a realização desses exames sejam progressivamente maiores. Diante desse contexto, tem se discutido muito a criação ou a elaboração de protocolos abreviados que poderiam ser utilizados para responder a uma determinada questão clínica específica, expandir o acesso da população a esse método de imagem e também atender a crescente demanda por este método. Portanto, o propósito desse artigo, segundo os autores, é demonstrar as aplicações dos protocolos abreviados em ressonância magnética e explorar as potenciais direções futuras. Os autores dividem o tempo de realização do exame de ressonância magnética em 3 intervalos. Eles chamam, em primeiro lugar, o value added time. Seria alguma coisa parecida com um tempo de valor agregado que refere-se ao tempo propriamente dito da aquisição das imagens, quando o aparelho está em funcionamento, adquirindo as imagens. O segundo tempo ele chama de business value added time. Poderíamos traduzir como tempo de valor agregado, administrativo, burocrático, alguma coisa assim, que refere-se a tempo de realização de atividades necessárias para o fluxo da clínica, onde o exame é realizado, mas é um tempo que não influenciam diretamente o paciente, como, por exemplo, refere-se ao tempo de preparo necessário para a organização da sala, limpeza e outras coisas mais. E o terceiro tempo é chamado de non-value added time, que refere-se aproximadamente a algo como tempo sem valor agregado. É o tempo que o equipamento fica ocioso. Portanto, analisando esses 3 intervalos de tempo, é possível identificar fatores possivelmente ineficientes e elaborar implementação de mudanças. Referem-se também a causas comuns de atraso durante a realização dos exames, como obtenção de acesso venoso, burocracia com papéis, pedidos de exame, documentação, atraso do interpretador, que muitas vezes pode impactar em atraso na realização do exame. Em alguns casos, pode ser necessária a presença do interpretador para orientar o técnico na obtenção de técnicas adicionais quando necessário, por exemplo. Outras questões de segurança, como implantes metálicos e outros dispositivos, podem também atrasar a realização do exame. E uma proposta dos autores é a elaboração de questionários online na véspera do exame, para não ocorrer atraso na data do exame ou pouco antes do início dos exames. Eles propõem também algumas maneiras, algumas possibilidades de otimizar o tempo durante a aquisição de imagens na ressonância magnética do fígado. Eles propõem, por exemplo, que enquanto o paciente recupera o fôlego após uma sequência dependente da pausa respiratória, a aquisição de imagens menos afetadas pela movimentação respiratória. Outra possibilidade também é a aquisição de imagens ponderadas em difusão e em T2 após a administração do ácido gadoxético. Para a obtenção da fase hepatocelular, geralmente espera-se aproximadamente 20 minutos para
o momento ideal. Então, nesse intervalo de 20 minutos, poderia-se adquirir imagens ponderadas em difusão e na sequência ponderada em T2 também. Essas propostas poderiam impactar em um maior número de exames realizados e na melhor pontualidade no calendário. Essas medidas, entretanto, elas podem afetar apenas o tempo correspondente sem valor agregado. Refere-se ao momento que o equipamento fica ocioso, que correspondem a cerca de 30% do tempo total de permanência do paciente na mesa. Além disso, outros avanços tecnológicos na aquisição de imagens têm sido propostos também para a obtenção de menores tempos e encurtamento de protocolos. Essas estratégias incluem métodos que preencham mais rapidamente o espaço K, que é um conceito físico, aquisição de imagens paralelas e imagens com Fourier parcial. Os autores também levam em consideração uma importante discussão nesse artigo sobre a economia dos cuidados em saúde, discutindo sobre as possibilidades de benefícios obtidos através da utilização dos protocolos abreviados em ressonância magnética. Eles advogam que esses protocolos abreviados poderiam resultar em melhora do fluxo de exames, redução de custos, possibilidade de atender a crescente demanda pela ressonância, redução do tempo de aquisição em até 50% dos casos, redução dos artefatos de movimento, porque exames mais curtos, com menos sequências, poderiam resultar em maior tolerabilidade pelo paciente. Portanto, redução dos artefatos de movimento. Outra discussão importante é a redução dos valores pagos pelos convênios, pelas empresas, pelos grupos de saúde para as clínicas, versus aumento dos horários disponíveis. Eles entendem que o impacto nas receitas não seria negativo, porque embora o custo dos exames provavelmente seria reduzido, o valor pago para as clínicas provavelmente seria reduzido, o número de horários disponíveis para a realização de exames, portanto, o número de exames realizados seria maior. Portanto, o impacto na receita não seria negativo. Outra coisa também, outro benefício do uso desses protocolos abreviados é a facilitação do trabalho do radiologista, pois teria que analisar um número menor de sequências. Então, eles discutem também alguns protocolos específicos. Primeiramente, vamos falar dos pacientes que apresentam risco elevado para hepatocarcinoma. Recomendações da American Association for the Study of Liver Disease propõem que o segmento desses pacientes com risco elevado para HCC deve se fazer através de segmento semestral com ultrassonografia. Eles propõem também, essa sociedade propõe também, como opcional, a dosagem sérica dos níveis de alfa-fetoproteína. Essas simples medidas podem resultar em redução da mortalidade pelo HCC em até 37%. Entretanto, diversos centros hospitalares nos Estados Unidos, bem como em outros países europeus, utilizam a ressonância magnética ou tomografia computadorizada contrastadas como segmento desses pacientes em substituição ao protocolo acima descrito. Entretanto, essa proposta ela resulta em custo muito elevado. E, portanto, diferentes maneiras ou propostas têm sido elaboradas para superar a limitação dos custos elevados. Antes, só relembrando, esse é o protocolo padrão para rastreio dos pacientes com risco elevado para o desenvolvimento de hepatocarcinoma. É uma sequência relativamente longa. E alguns autores fizeram alguns estudos. Vamos falar de alguns deles. O primeiro deles é um estudo elaborado por Marx e colaboradores. Eles elaboraram um estudo retrospectivo com 298 pacientes, utilizando um protocolo abreviado, extraído do protocolo padrão que foi mostrado agora. É baseado apenas em duas sequências, que é o Single Shot Fast Spin Echo T2 e o T1 após a administração do ácido gadoxético na fase hepatobiliar. Eles obtiveram resultado com sensibilidade de 82,6% e valor preditivo negativo de 93,2%. Após o acréscimo da sequência ponderada em difusão, não foi observado aumento significativo da sensibilidade ou do valor preditivo negativo nesse protocolo abreviado, segundo esses autores. Então, nós temos aqui um exemplo de uma aquisição de um paciente que tem cirrose hepática, apresentando um HCC medindo 2,7 centímetros. Temos na figura acima,
uma imagem ponderada em T1, adquirida na fase hepatobiliar, mostrando uma lesão sem captação pelo meio de contraste. Abaixo à esquerda, a imagem ponderada em difusão, mostrando alto sinal, e abaixo à direita, uma imagem mostrando baixo sinal no mapa de ADC, configurando restrição à difusão. Outros autores também fizeram estudos, como Beza e seus colaboradores, um estudo retrospectivo com 173 pacientes. O protocolo abreviado proposto, extraído de um protocolo padrão completo, baseia-se em uma imagem, aliás, sequências ponderadas em T1 após a administração do ácido gadoxético, apenas na fase hepatobiliar, sequência ponderada em difusão, e finalmente T1 em phase e outphase e o fast spin echo T2. Esses autores obtiveram resultado com sensibilidade de 80,6% e valor preditivo negativo de 90%, frente versus a sensibilidade de 90,3% e valor preditivo negativo de 94,9% obtidas no protocolo completo padrão. Eles observaram nesse estudo uma redução de custos na realização dos exames aproximadamente de 30,7% a 49% do valor. Lee e colegas também fizeram um estudo semelhante, retrospectivo, com 156 pacientes, e obtiveram forte concordância entre o protocolo abreviado e o completo, padrão. Utilizaram apenas a sequência T1 sem contraste e T1 com contraste, o gadolínio. Eles obtiveram resultado de identificação ou caracterização correta de 95% das lesões em ambos os protocolos, utilizando o LIHADS. Portanto, concluíram que o protocolo abreviado apresenta performance similar ao protocolo padrão, com melhor custo-efetividade. Barabash e colegas, em um estudo com 71 pacientes, também utilizando o protocolo abreviado, que consistia em fast spin echo T2, sequência ponderada em difusão, T1 em phase e outphase, sensibilidade de 98,2% e 100% com 2 leitores, e valor preditivo positivo de 92% e 88% também para 2 leitores. Mais um estudo elaborado para a detecção de metástases hepáticas por Canelas e colaboradores. Fizeram também um estudo retrospectivo com 43 pacientes, e o grupo estudado eram pacientes com câncer coloretal que apresentavam metástases hepáticas confirmadas histologicamente. O protocolo abreviado consistia em fast spin echo, em single shot fast spin echo T2, sequência ponderada de difusão, e T1 com ácido gadoxético na fase hepatobiliar. Observaram, nesse estudo, uma elevada concordância inter- e intra-observador, maior do que 0,85, com elevada sensibilidade, maior do que 90%. Temos aqui, então, a aquisição de imagens em paciente com colo retal, com uma metástase hepática medindo 1,4 centímetros. Na primeira imagem superior à esquerda, temos uma sequência ponderada em T1, corte coronal, na fase hepatobiliar, mostrando uma lesão não captante. Na segunda imagem superior à direita, na sequência ponderada em T2, uma imagem com tênue sinal intermediário, discreto sinal. Abaixo à esquerda, na sequência ponderada em difusão, uma imagem com uma lesão com alto sinal. Finalmente, abaixo e à direita, a sequência ponderada no mapa de ADC, mostrando uma lesão com baixo sinal, configurando restrição à difusão. Os protocolos abreviados em ressonância magnética também têm sido propostos para avaliação de gordura hepática e fibrose. A doença, algumas considerações sobre essa questão antes de irmos para os protocolos. A doença gordurosa hepática não alcoólica é a principal causa de doença hepática crônica nos países subdesenvolvidos. A biópsia ela tem sido utilizada como método padrão para estimar a gordura hepática, entretanto é um método invasivo. E a ressonância magnética surge como biomarcador não invasivo para avaliar a fibrose e para quantificar a gordura hepática. Entretanto, a ressonância magnética, como sabemos, tem um custo elevado e os protocolos padrões geralmente são prolongados. Diante desse cenário, Cunha e colegas
utilizaram também um protocolo abreviado para a detecção de metástases hepáticas em pacientes com risco da ocorrência da mesma. Em estudo retrospectivo com 25 pacientes, eles acompanharam pacientes obtendo imagens quantitativas, pacientes submetidos a tratamentos para obesidade e a doença gordurosa hepática não alcoólica. O protocolo abreviado consistia em imagens ponderadas em T2, no spoiled gradient echo e na elastografia por ressonância magnética, 2D gradient echo. Agora também, outros autores também propuseram a utilização de protocolos abreviados para detecção de lesões, ou melhor dizendo, para acompanhamento de lesões císticas pancreáticas. Até porque a prevalência de lesões incidentais tem aumentado, pois o acesso da população aos exames de imagem também tem aumentado. Quando são identificadas lesões císticas pancreáticas, elas resultam em um aumento no número de exames no segmento e de seus custos associados. Embora a tomografia tenha menores custos, ela tem uma menor resolução de contraste e, ponto negativo, de exposição ao paciente à radiação ionizante. A ressonância magnética, que é um exame superior, tem custos bastante elevados. Diante desse cenário, Macari e colegas propuseram também um protocolo abreviado para acompanhamento dos pacientes com lesões císticas pancreáticas detectadas incidentalmente. Em estudo retrospectivo preliminar com 56 pacientes, esses autores foram os primeiros a questionar sobre a real necessidade do uso de contraste na ressonância magnética para acompanhar os pacientes com lesões císticas pancreáticas. Eles recomendaram, portanto, a recomendação de tratamento após a realização de ressonância magnética com contraste e sem contraste apresentou uma concordância de 95%. Portanto, eles advogam que o uso de contraste na ressonância magnética para esses pacientes é desnecessário. Outro estudo também para acompanhamento de lesões císticas pancreáticas, proposto por Nogaret e colegas, um estudo com 301 pacientes que somaram 1.174 cistos. Eles acompanharam os pacientes e classificaram os mesmos de acordo com a estrutura morfológica e tamanho dos cistos. Apenas 35 pacientes, o que corresponde a um total de 12% dos pacientes e 3% dos cistos, apresentaram modificação durante o follow-up. Nenhuma das lesões menores do que 2 centímetros desenvolveu malignidade. E o uso do meio de contraste, como já defendido por outros autores, não promoveu informações adicionais no acompanhamento das lesões císticas pancreáticas. E chegaram também à conclusão que o tamanho do cisto no momento diagnóstico foi o único preditor de crescimento ou desenvolvimento de nódulo interno. Portanto, os cistos maiores de 2 centímetros, que apresentaram maior risco de desenvolvimento de malignidade. Outro estudo também proposto por Pedrosa e colaboradores para segmento dos pacientes com lesões císticas pancreáticas. Também elaboraram um protocolo abreviado na ressonância magnética, que consistia em imagens ponderadas em T2, aquisições axial e coronal, 2D e 3D, a colangiopancreatografia por ressonância 2D e 3D, e o Dixon T1 Spoiled Gradient Echo. Foram realizados usos subsequentes após a avaliação inicial com o protocolo padrão, e a difusão pode ser acrescentada, eles defendem, se o meio de contraste não for utilizado. Entretanto, essa adição da difusão em substituição à sequência ponderada em T1 com uso de contraste carece de validação. Então, temos aqui uma lesão cística no corpo pancreático de 2 centímetros. Na primeira imagem à esquerda, uma imagem de alto sinal na sequência ponderada em T2. E à direita, também uma imagem com hipersinal na colangiopancreatografia por ressonância magnética. Agora, falando dos incidentalomas adrenais, a frequência da identificação dessas lesões é de aproximadamente 3% nos pacientes com menos de 50 anos e de 10% nos pacientes maiores do que 50 anos.
Então, a recomendação primária de segmento nesses casos era de tomografia computadorizada sem contraste. Então, é uma massa indeterminada, com atenuação maior do que 10 unidades Hounsfield, medindo 4 centímetros ou menos e não funcionantes. A proposta dos autores é que a imagem deve ser obtida a cada 6 a 12 meses como controle dessas lesões. Diante desse cenário, o protocolo abreviado de ressonância para acompanhamento dos incidentalomas adrenais consiste nas sequências ponderadas em T1 em phase e out phase, sequências ponderadas em T2 e sequência ponderada em difusão. Temos aqui uma imagem do adenoma adrenal de 2,4 centímetros. Na primeira imagem à esquerda, é uma sequência ponderada em T2, mostrando uma lesão de baixo sinal. Na imagem do meio, uma aquisição coronal, uma sequência ponderada em T1 em fase, e finalmente na terceira imagem, uma sequência ponderada em T1 em out phase. Observamos queda de sinal, e trata-se, portanto, de um adenoma. Também foram propostos protocolos abreviados para o acompanhamento de pequenas massas renais. Conforme já foi falado, o aumento do acesso da população a estudos de imagem fez com que ocorresse aumento na detecção de massas renais, principalmente nas menores ou iguais a 4 centímetros. Essas lesões apresentam uma taxa de progressão muito baixa para a neoplasia, valor aproximado menor do que 2%, e tem se discutido diferentes condutas para o acompanhamento dessas lesões, que é a vigilância ativa versus cirurgia. A taxa de crescimento dessas lesões foi o principal determinante para a indicação de cirurgia ou tratamento cirúrgico para esses pacientes. Diante desse cenário, tem sido proposto também protocolos abreviados em ressonância para o segmento desses pacientes. As sequências utilizadas são ponderada em T1 em phase e out phase, sequências ponderadas em T2 e em difusão. Temos aqui na figura superior à esquerda um nódulo renal medindo 2,3 centímetros, apresentando baixo sinal na sequência ponderada em T2. Na segunda imagem superior, a sequência em difusão, ponderada em difusão, mostrando um alto sinal. Na imagem inferior esquerda, uma sequência ponderada no mapa de ADC, mostrando baixo sinal, configurando restrição à difusão. E as duas imagens seguintes são aquisições coronais de sequências ponderadas em T1 em phase e out phase. Não houve queda significativa de gordura, portanto, não houve queda significativa do sinal. Trata-se, portanto, de ou uma lesão maligna ou um angiomiolipoma pobre em gordura. Agora, discutiu-se também algumas propostas de protocolos abreviados para a avaliação de lesões prostáticas. A avaliação multiparamétrica por ressonância magnética é o protocolo padrão para acompanhamento desses pacientes, ou para o diagnóstico inicial desses pacientes, melhor dizendo. Entretanto, um longo tempo na aquisição das imagens é um ponto negativo desse método, né, das sequências tradicionais. E tem se proposto algumas medidas para encurtar o tempo na aquisição dessas imagens, que é a utilização de bobinas externas no lugar de bobinas retais. Os protocolos abreviados têm utilizado sequências ponderadas em T2 ou 3D ponderadas em T2 versus Fast Echo T2 em 3 planos distintos. Poderia ser obtido um ganho de tempo nessa substituição de sequência utilizada. Eliminação também da aquisição completa da pelve, direcionar o exame apenas para a próstata, para tornar o exame mais rápido, e eliminação do uso de contraste também. Stanzioni e seus colegas elaboraram um estudo prospectivo com 82 pacientes que apresentavam suspeita clínica para CA de próstata. Utilizaram um protocolo biparamétrico em um aparelho de ressonância de 3 Teslas. Utilizaram um protocolo abreviado, utilizando apenas as sequências ponderadas em T2 e difusão. Obtiveram uma performance similar, com uma redução importante de tempo de 17 minutos versus 24 minutos no protocolo tradicional. Outros estudos elaborados por Kuhl e colegas, uma avaliação retrospectiva com 542 pacientes,
Também se utilizaram de um protocolo biparamétrico em aparelho de ressonância magnética de 3 Teslas. Obtiveram a aquisição dessas imagens em tempo aproximado de 9 minutos, com uma acurácia de 89,1% e uma concordância interobservador de 0,81. Weiss e colegas também elaboraram um estudo prospectivo com 52 pacientes, também utilizando um protocolo biparamétrico com ressonância magnética de 3 Teslas. Obtiveram um tempo de aquisição das imagens total de 5 minutos. Utilizaram uma sequência de difusão acelerada e técnica multisseccional simultânea, com sensibilidade e especificidade de 100% para 2 leitores. Temos aqui uma imagem de uma lesão prostática, que foi confirmada como câncer, como carcinoma, através da biópsia. Um nódulo de 1,9 centímetros. Na primeira imagem à esquerda, temos uma sequência ponderada em T2. Observamos uma lesão com baixo sinal na zona periférica. Ela aparentemente invade a glândula central e a seta colocada pelos autores atrapalha um pouco a visualização da periferia, mas aparentemente há sinais de comprometimento da cápsula. Na imagem do meio, temos uma sequência ponderada em difusão, mostrando um alto sinal. Finalmente, na terceira imagem, baixo sinal na sequência ponderada no mapa de ADC, denotando restrição à difusão. Esses protocolos abreviados em ressonância também foram propostos para seguimento de lesões ovarianas, especificamente em mulheres na pós-menopausa, nas quais foram identificados cistos incidentais, cistos maiores do que 10 milímetros. Alguns protocolos propostos para seguimento dessas pacientes consistem na dosagem do CA-125 e a realização do ultrassom transvaginal. Entretanto, a ressonância tem seu papel fundamental nos casos em que a ultrassonografia é inconclusiva. Também foram propostos protocolos abreviados para esse fim, que consistem nas sequências ponderadas em T1 axial, T2 coronal e axial, e também nas sequências ponderadas em difusão. Temos aqui, então, uma imagem adquirida de uma paciente de 58 anos, uma lesão cística, um cisto de 4,7 centímetros. Na primeira imagem à esquerda, é uma sequência coronal ponderada em T2, observamos uma lesão com alto sinal. Na imagem do meio, uma sequência ponderada em T1 sem contraste, não houve captação central pelo meio de contraste. E, finalmente, na terceira imagem, uma sequência ponderada em difusão, mostrando baixo sinal também, tratando-se, portanto, de um cisto simples. Esses protocolos também estão sendo propostos para seguimento de neoplasias do colo uterino, também do corpo uterino. Embora a ressonância magnética não esteja incorporada oficialmente ao sistema de estadiamento da FIGO, tem sido amplamente utilizada no diagnóstico, estadiamento e planejamento do tratamento desses pacientes. É sabido também que o uso de contraste na ressonância magnética com esse fim não aumenta a acurácia do estadiamento, advogam os autores. Os protocolos abreviados também foram propostos, consistem em sequências ponderadas em T2 com alta resolução, perpendicular ao eixo do canal cervical, T2 axial e sagital e difusão, tanto axial como perpendicular também ao eixo do canal cervical. Temos aqui uma imagem de um câncer cervical. Na primeira imagem à esquerda, uma aquisição sagital ponderada em T2, mostrando uma massa na projeção da cérvix uterina. Na segunda imagem, um corte axial de uma ponderação em T2, aliás, oblíquo, perpendicular ao eixo da cérvix uterina, observamos, como demarcado nas setas, invasão dos paramétrios. E na terceira imagem, ponderada em difusão, observamos uma pequena lesão com alto sinal na pelve, que trata-se de um linfonodo suspeito para acometimento secundário. Também foram propostos esses protocolos abreviados para acompanhamento ou mesmo diagnóstico dos pacientes com anormalidades do ducto de Miller. A ressonância, consagradamente, é o exame padrão para esse fim. Entretanto, protocolos abreviados têm sido utilizados com as sequências ponderadas em T2 e axial T1 sem contraste. E as sequências ponderadas em T2 coronal, proposta como uma sequência para avaliação do restante do abdômen. Então, temos aqui uma imagem
adquirida de uma paciente com útero septado. À esquerda, uma imagem com ponderação em T2 no corte sagital. E na segunda imagem, aquisição axial, mostrando na seta a septação no interior do útero. Aqui temos um resumo dos protocolos abreviados em ressonância magnética já publicados. Foram os autores citados no artigo. E aqui temos o tempo de aquisição, aliás, a indicação, né? O autor do estudo primeiro na primeira coluna da esquerda, depois a indicação da utilização do protocolo abreviado, na terceira coluna, se foi utilizado contraste ou não, e na quarta coluna, à direita, o tempo de aquisição das imagens. Limitações e recomendações práticas. Os autores advogam que existem dados limitados em relação ao uso de protocolos abreviados em ressonância magnética abdominal. Portanto, esses protocolos devem ser utilizados com cautela na prática clínica. Até porque alguns desses protocolos abreviados propostos, embora sejam razoáveis, não são sustentados por diretrizes ou consensos de especialistas das respectivas sociedades. Entretanto, esses protocolos, embora ainda não sustentados pelo consenso ou diretrizes, eles foram baseados ou se sustentaram em vasta experiência clínica dos autores proponentes, em pesquisas já publicadas sobre algumas das sequências específicas. Portanto, os autores esperam encorajar os leitores a elaborar protocolos abreviados de ressonância, utilizando sequências mais relevantes, e iniciar estudos de pesquisa com o objetivo de validar o uso de tais protocolos na prática clínica. Eles resumem duas maneiras de utilizar os exames com protocolo abreviado. Primeiro, a vigilância. Quando o paciente é submetido a um protocolo completo, tradicional, inicialmente, e depois ele é seguido com um protocolo abreviado. E no contexto de rastreio, o paciente é submetido ao protocolo abreviado e naqueles pacientes que apresentam achados positivos, quando necessário, são submetidos ao exame com protocolo padrão completo. Outra abordagem também a ser utilizada é a utilização dos protocolos abreviados com a supervisão do médico radiologista. Ele se faz presente próximo do técnico durante a realização do exame, solicita ou indica indicações, ponderações ou sequências adicionais, quando julgar necessário, modificando os protocolos abreviados. A conclusão que os autores chegam é que os protocolos abreviados em ressonância são uma opção mais rápida e com menor custo, e que estudos prospectivos em populações maiores são necessários para validar e confirmar tais protocolos, bem como para estabelecer a real economia nos custos antes de sua utilização mais ampla na prática clínica. Obrigado. Muito bem, Glaucio. Vamos fazer aqui rapidamente alguns comentários sobre a tua apresentação e sobre o tema. Em relação ao tema, há muito tempo se fala sobre protocolos abreviados, mas há muita dificuldade para implementá-los, em virtude da pressão e das expectativas dos médicos encaminhadores, que esperam um protocolo, um exame o mais completo possível. E também em virtude da pressão do mercado, as características do nosso mercado, principalmente o mercado brasileiro, que é muito competitivo, e, portanto, se você fizer um exame muito sucinto, muito abreviado, ele pode ser considerado insuficiente, né? E o paciente acaba procurando outro serviço. Nos Estados Unidos, onde se propõem esses protocolos, o ambiente, o mercado é mais fechado, o paciente pertence a uma determinada instituição, ele é acompanhado naquela instituição e aceita-se. Então, os médicos encaminhadores, os radiologistas trabalham no mesmo ambiente, no mesmo hospital, na mesma instituição, e há um acordo entre eles para que sejam adotados, eventualmente, esses protocolos abreviados. Esses protocolos abreviados partem do pressupõe que haja um radiologista acompanhando os exames, porque você vai fazer o exame, você vai, no momento que saem as sequências abreviadas, você pode definir se há necessidade de complementar ou não. Isso a gente sabe que nem sempre é possível no nosso meio, apesar de ser altamente desejável, né? Mas nem sempre isso acontece. E lembrar também que o médico,
é tradicionalmente um profissional mais conservador, né? Nós somos mais conservadores e talvez avessos a mudanças, e por isso somos mais resistentes a adotar protocolos mais sucintos, abreviados. Em relação à forma de otimizar o tempo, eu queria chamar a atenção para dois aspectos que são esquecidos. O primeiro, que é fundamental, é a orientação do paciente em relação à apneia e explicar como é que esse paciente, o que vai acontecer durante o exame, para ele não se surpreender no meio do exame, se mexer. Então, é muito importante investir tempo no preparo do paciente. A apneia talvez seja o aspecto mais importante dentro do contexto da ressonância de abdômen. A segunda maneira de encurtar o exame é usar duas mesas móveis intercambiadas. Então, a primeira, numa das mesas, você vai preparando o paciente quando você está fazendo o exame seguinte, não, aliás, o exame anterior, e aí quando termina o exame, você só troca a mesa de exame, o paciente já está preparado, já está posicionado com a bobina, com o acesso venoso, então esse tempo todo não é perdido. Agora, falando especificamente das indicações, eu queria chamar a atenção para a pesquisa de CHC. Eu acho que os protocolos abreviados são ótimos para o rastreamento, mas não para o diagnóstico. O diagnóstico você precisa ter uma característica específica da lesão, né, que é o wash-in, wash-out, ou pseudocapso, que só é conseguido obter se você injetar meio de contraste. Se você quiser com épato específico só, ou com difuso, se quiser fase hepatobiliar somente, ou só difusão, T2, você não vai ter essa combinação de sinais radiológicos que permitem fechar o diagnóstico de CHC. Uma alternativa seria, por exemplo, você fazer, agora indo para o rastreamento de CHC, não para o diagnóstico, é fazer um Primovist fora da sala, você injeta o Primovist, espera 20 minutos, coloca o paciente na sala, faz a sequência em T1, com supressão de gordura, para identificar as lesões, que porventura não capta, não concentra o Primovist, e combina depois, logo em seguida, um T2 e uma difusão, para saber se aquela lesão que você está vendo é um cisto, eventualmente, né, uma lesão sólida do T2. Com a difusão pode te ajudar a fazer essa diferenciação. Para metástase hepática, eu acho que o Primovist, com a mesma estratégia, né, injeta o Primovist fora da sala, 20 minutos, fase hepatobiliar, coloca o paciente na sala, faz a fase hepatobiliar, mais um T2 e com a difusão, no meu modo de entender, é mais do que suficiente para você detectar o maior número possível de metástases, sejam elas hiper ou hipovasculares, né? Importante ser lembrado. Para acompanhamento de cistos pancreáticos, excelente fazer um protocolo abreviado. A colangiorressonância em 3D ou 2D, em apneia, é mais do que suficiente e, evidentemente, se você identificar alguma imagem sólida dentro do cisto, aí estaria indicada a injeção do meio de contraste. E a próstata biparamétrica, né, a avaliação biparamétrica da avaliação prostática, talvez de todos esses protocolos que foram apresentados, aquela com maior tendência de ser adotada, né? O que a gente vê são inúmeros trabalhos e já alguns serviços estão adotando a avaliação biparamétrica da próstata em contraposição à multiparamétrica, retirando do protocolo biparamétrico abreviado a fase com contraste, né, a perfusão. Acho que era isso que eu queria comentar em relação ao trabalho. Algum de vocês tem alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer? Não? Ok. Glaucio, em relação à tua apresentação, foi uma apresentação muito clara, muito bem estruturada, bem montada, os slides sóbrios, com bom aproveitamento do espaço disponível, as informações muito objetivas. Então, de uma forma geral, uma boa apresentação. Você só cometeu o erro crasso, né, de quase todos nós, que estourou no tempo, né? Você tinha 20 minutos, você gastou 35. Uau. Quase o dobro do tempo, né? Então, isso é realmente, dentro de um ambiente de congresso, né, de jornada, é inadmissível. Se vocês forem apresentar um tema livre, por exemplo, e exceder nos 8 minutos, vocês são desclassificados. Quando, em alguns casos, até o coordenador da mesa interrompe a apresentação, no meio da apresentação. Então, lembrar que a primeira coisa que vocês têm que garantir
é que vocês vão ficar dentro do tempo. São 20 minutos, não são 25, nem 30, muito menos 35. Então, cuidado, se policiem, treinem antes, eventualmente tirem informações que talvez sejam desnecessárias ou aglutinem informações. Não significa falar mais rápido, hein? A tua forma de apresentação, o teu timing, a tua dicção estavam muito boas. Não é para você acelerar o tempo, não acelerar o ritmo, né, da apresentação, mas reduzir, torná-la mais objetiva. Ok? Ok. Muito obrigado.